Sejam bem-vindos ao Eu Me Identifico. Hoje, a gente vai mergulhar num dos conceitos talvez mais centrais das narrativas religiosas, a identidade do filho de Yah. Mas vamos fazer isso de uma forma bem específica, voltando para a raiz, para o contexto original das escrituras hebraicas. A grande pergunta que guia nossa análise é: o que acontece quando a gente tira as lentes da teologia ocidental, do helenismo? Quem é de fato esse filho que aparece em Êxodo e nos profetas? Exatamente. A proposta hoje é essa, é tentar ler o texto nos termos dele. E, para sermos fiéis ao material que a gente está analisando, vamos usar as transliterações, Yah e Israel, que são mais próximas dos nomes originais, né? Certo. E a nossa investigação vai se concentrar em 3 pontos que são, assim, cruciais. Primeiro, quem é esse filho? Segundo, qual é a natureza do pacto que foi firmado com ele? E terceiro, como essa identidade original foi, segundo a análise, se transformando com o tempo. Perfeito. Então vamos direto para o ponto de partida que esses estudos indicam. Êxodo, capítulo 4, versículos 22 e 23. Ali parece que tem uma declaração, quase um decreto, né? O que o texto diz exatamente? Ali está a base de tudo. A instrução para Moisés é muito clara. Assim diz Yavá: Israel é meu filho, meu primogênito. Meu primogênito. Isso. E o fascinante aqui, que é o argumento central, é que filho não é um título individual. É um título corporativo coletivo. O filho é a nação de Israel. A linguagem é jurídica, sabe? Não é biológica. Entendi. A nação como um filho. Mas e a palavra primogênito? Porque, assim, muitas tradições levam isso para um lado bem literal, né? O primeiro que nasceu, com um peso teológico enorme. Como o estudo aborda isso? Então, o estudo argumenta que essa é uma leitura fora de época. No contexto do Antigo Oriente, a primogenitura era, acima de tudo, uma função. Uma função. Exato. Não era sobre ser o primeiro a nascer, mas sobre ter a função de líder, de herdeiro das responsabilidades. Pensa, sei lá, no cargo de um CEO hoje. Descreve uma função, um conjunto de deveres, e não a genética da pessoa. Que analogia boa. Então, ser o primogênito significava que Israel tinha um cargo, uma missão específica entre as outras nações. Exatamente. Uma posição de sacerdócio, de herança, de responsabilidade. Israel foi escolhido para essa função sacerdotal no mundo. A discussão, então, não é sobre ontologia, ou seja, a natureza divina de um ser, mas sobre o papel a ser desempenhado na história. Certo. O filho de Yah, nesse contexto, nasce como uma identidade nacional com uma missão aqui na Terra. Isso. Mas essa ideia de um filho coletivo, ela se sustenta no resto das escrituras? Ou Êxodo é um caso isolado? Não, é surpreendentemente consistente, segundo a análise. Um exemplo clássico que sempre citam é Oséias 11, versículo 1, que diz: Do Egito chamei meu filho. Sim, que geralmente é lido como uma profecia sobre uma pessoa, num evento futuro. Pois é, essa é a leitura mais comum. Mas o estudo argumenta que, se a gente olhar o texto, o profeta está evocando a memória nacional. Ele está falando do Êxodo, o evento histórico coletivo que fundou a nação. Passado para lembrar a nação da sua origem, do seu relacionamento com o Criador. Faz todo sentido. E nos Salmos. Porque a linguagem ali é tão poética, né? Cheia de metáforas, é fácil entender como surgem outras interpretações. Sim, e é aí que a análise aponta um erro comum: transformar poesia em dogma. Em salmos como 82, por exemplo, a expressão filhos do Altíssimo é usada para se referir a representantes de autoridade, tipo juízes ou governantes. Pessoas que administram a lei de Yah. Isso. É uma linguagem de governo, de função delegada. A filiação, nesse contexto, é ligada à aliança, à responsabilidade, à disciplina. A conclusão do estudo é bem direta. Na escritura hebraica, esse conceito de filho de Deus como um ser metafísico, redentor, simplesmente não existe. O que existe é Israel, o filho coletivo. Ok, isso muda tudo. Porque se a identidade do filho é coletiva,
Isso deve alterar completamente o jeito que a gente olha para o pacto, para o acordo feito com ele. A lógica me diz que não estamos mais falando de um plano de salvação para a alma de um indivíduo, certo? Exatamente. Sua lógica está perfeita, acompanhe o argumento, e isso vira de cabeça para baixo o que se entende por religião bíblica. O pacto, como ele está lá em Êxodo 19, é uma proposta nacional. A linguagem é de um tratado, de uma constituição. Se ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto. Sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. É condicional, é um se, então, e a missão é terrena, histórica. Ser uma nação modelo, um reino de sacerdotes. Precisamente. E a Torá, os 10 mandamentos e as outras leis se encaixam perfeitamente nisso. A Torá funciona como a Constituição Nacional de Israel. É um manual para a vida em comunidade. Justiça social, economia, família. Não é um caminho para a salvação da alma. Esse conceito que o pensamento grego traria depois. Não. É sobre como uma nação santa deve viver aqui e agora na Terra. Certo. E aí a gente chega num ponto-chave, porque a maioria das pessoas vai pensar no novo pacto, de Jeremias 31. A interpretação mais comum é que ele substitui tudo. O povo, o pacto antigo. Essa é, de fato, a interpretação dominante. Mas o estudo força a gente a olhar o que o texto diz. E Jeremias é muito explícito sobre com quem esse pacto é feito. Ele diz: farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ele reafirma com quem é o pacto. Não é com outro povo. Mas e a palavra novo? O que ela significa se não é uma substituição? A palavra hebraica, shadash, também pode significar renovado, restaurado. E a própria promessa explica a renovação. Porei a minha Torá no seu interior e a escreverei no seu coração. Ah, então é a mesma Torá, mas internalizada. Exato, capacitando uma obediência que antes falhou. O pacto muda a condição do povo, mas não o povo do pacto. A aliança com Israel é perpétua. Se os textos são tão claros nessa abordagem nacional, coletiva, a grande pergunta é: como a interpretação se tornou tão individual, tão metafísica? Como essa mudança radical aconteceu? A análise usa uma analogia histórica muito poderosa para explicar isso. A história de Balaão, no livro de Números. Balaão, o profeta contratado para amaldiçoar Israel. Esse mesmo. O rei Balaque contrata ele, mas toda vez que Balaão tenta amaldiçoar, sai uma bênção. A força externa não funciona contra Israel. Certo, ele não consegue. Então ele muda a estratégia. Exatamente. Vendo que não podia derrotá-los por fora, Balaão ensina Balaque a corrompê-los por dentro. Ele aconselha a incentivar a mistura, a idolatria, a quebra do pacto, a perda da identidade separada. E isso sim funciona. Infelizmente, sim. Israel se corrompe e o juízo vem. A lição da história, segundo essa análise, é que se você não pode derrotar um povo pela força, você o dissolve por dentro. E como esse padrão se repete ideologicamente? O argumento é que ele se repete em duas grandes ondas. A primeira é com a Grécia, com a helenização. O pensamento grego introduziu conceitos que eram, assim, totalmente estranhos para a mentalidade hebraica. Como o dualismo, por exemplo. O principal deles, a ideia de que o corpo é uma prisão material e a alma é boa, imortal e precisa escapar. A salvação virá fuga deste mundo. Isso é grego, não é hebraico. Para o pensamento hebraico, corpo e espírito são uma unidade, e o mundo material é bom. E depois da Grécia, vem Roma. E Roma aperfeiçoa a arte do império. Universaliza a religião como forma de controle, uma fé individual, apolítica, focada no outro mundo. Ela não ameaça um império, pelo contrário, ela o fortalece. E aqui o estudo faz a sua afirmação mais contundente. Que é? A de que o cristianismo, na sua forma imperial, opera como um Balaão ideológico. Nossa, essa é uma afirmação muito, muito forte. Como o estudo defende uma ideia assim? A defesa se baseia no resultado, na consequência.
O argumento é que, ao redefinir Israel não como nação, mas como uma igreja espiritual, e ao redefinir o Filho como um salvador individual para salvar almas do mundo, a identidade pactual e nacional de Israel foi, na prática, dissolvida por dentro. A nação foi trocada por uma fé individual. E o pacto nacional por um plano de salvação da alma. A identidade foi trocada. Essa mudança de foco toda levanta uma pergunta crucial sobre a salvação. Se no contexto original não era sobre fugir de um inferno metafísico, Com um conceito que o estudo afirma não existir no Tanar. certo, o Tanar sendo a Torá, os profetas e os escritos. Se não era sobre isso, do que Israel precisava ser salvo, então? E o fascinante é que a salvação na escritura hebraica é quase sempre concreta, física, histórica. É a libertação de inimigos como o Egito. Ser salvo do exílio na Babilônia. Exato, voltar para casa, ser salvo da fome e da opressão. A salvação é a restauração da nação na sua própria terra, vivendo em paz sob a sua constituição, a Torá. Nunca é sobre escapar de um tormento eterno após a morte. E quem é o agente dessa salvação? Desse resgate histórico? O próprio Criador, de forma direta. Em Isaías 43, a declaração é categórica. Eu sou Iá, e fora de mim não há Salvador. A salvação de Israel é uma obra direta de Iá. Ok, então se a salvação é a restauração da nação, o conceito de pecado também muda completamente. Não é uma mancha abstrata na alma. De jeito nenhum. O pecado é a quebra do pacto. É violar a Constituição Nacional. É um ato de deslealdade que resulta em consequências concretas: desordem social, injustiça, exílio. Não existe essa separação entre vida espiritual e vida física. Não. A espiritualidade se vive na organização da comunidade, na justiça, no cuidado com a terra, com o pobre. É tudo uma coisa só. Certo. Vamos recapitular então a linha de argumento que a gente explorou hoje. Primeiro, o filho de Iá é a nação de Israel, uma identidade coletiva. Com uma missão sacerdotal no mundo. Segundo, o pacto é um acordo nacional, histórico, e a Torá é a sua constituição. E renovável. E terceiro, a salvação é a libertação concreta e a restauração dessa nação, uma obra conduzida pelo próprio Criador. Quebra essa Constituição, sofre as consequências, e a grande promessa é a restauração futura. É a renovação do pacto que vai finalmente capacitar esse mesmo povo a cumprir sua missão original. E como essa análise toda se encerra? Qual é o caminho apontado para essa restauração? O estudo termina com uma citação direta de Malaquias, o último profeta do Tanak. É quase uma instrução final. Lembrai-vos da Torá de Moisés, meu servo. Um chamado de volta às raízes. Exato. A conclusão é que o caminho para a restauração é o retorno às instruções originais. E isso nos deixa com uma pergunta final, uma provocação para quem nos ouve. Qual seria? Se a identidade e o pacto originais foram, como argumenta este estudo, redefinidos e dissolvidos ao longo da história, qual é o impacto hoje de redescobrir essa versão original? O que significa para nossa própria identidade, para nossa caminhada, entender que a promessa na sua raiz sempre foi para um povo e não só para indivíduos isolados? Uma reflexão essencial para a gente continuar nossa jornada. Este foi o Eu Me Identifico. Agradecemos a companhia e até o nosso próximo encontro. Ele renova as tuas forças, como a águia a voar. Te leva acima da prova, faz você triunfar. Voa nas alturas, nas asas da fé. O Senhor te sustenta, jamais te deixará.